Então, enquanto você se prepara, eu vou ali para a minha mesa, para que a gente possa começar a fazer a leitura desse texto da Bíblia. Apocalipse, capítulo 7, leremos a partir do verso 1. Está com sua Bíblia? Você está vendo aí na tela os textos todos anotados. Ali é como quando eu estou preparando esse slide, eu fico com vontade de fazer igual está na minha Bíblia. Tudo grifadinho para que você possa também participar. Então, Apocalipse capítulo 7 e o verso 1 diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, ok? Então, só para você ver ali as partes que eu grifei, para que eu possa ir explicando, e a gente vai quase que também nessa noite lendo verso por verso, explicando verso por verso. Eu grifei ali 4 cantos da terra. Os 4 anjos em pé, tudo tranquilo, mas diz que esses anjos estão em pé nos 4 cantos da terra. Como que eles poderiam estar em pé nos 4 cantos da terra, se a terra ela é redonda, né? Então, aqui é uma referência não a uma terra quadrada, né? Ou no formato retangular com 4 cantos. Mas aqui está dizendo que eles estão nos pontos cardeais, ok? Norte, sul, leste, oeste. E aí vem também dizendo, conservando seguros os 4 ventos. Os 4 ventos. Os ventos, queridos, e nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco, que os ventos, eles são forças destrutivas, que podem acontecer tanto de forma natural, como também de forma sobrenatural, está bem? E eu grifei também aqui no finalzinho, que esses 4 ventos, eles estão sendo seguros, para que nenhum vento soprasse, ou seja, se o vento é algo destrutivo, uma força destrutiva, ele está sendo seguro para que ele não sopre nem sobre a terra e nem sobre o mar. Daqui a pouco nós vamos chegar em Apocalipse capítulo 13. Quando nós chegarmos em Apocalipse capítulo 13, você vai ver que nós vamos descobrir 2 animais, que nós vamos chamar de bestas, que significam 2 poderes. Um sai do mar e outro sai da terra. Esses 2 poderes, eles, tanto o que sai do mar como o que sai da terra, eles são contrários ao poder de Deus. Eles trabalham contra Deus, eles fazem parte do poder satânico, né, do anticristo, ok? Então, este momento aqui que nós estamos lendo é um momento antes do derramamento das 7 pragas. Porque as 7 pragas, elas são derramadas sobre a besta, o trono da besta, e aqueles que não têm o selo de Deus, que é o assunto que nós vamos estudar hoje. Então, neste momento, do verso 1, quando diz, segure os ventos, para que não sopre, ok? Os anjos estão nos 4 cantos, segurando os ventos, para não serem soprados, nem sobre a terra, nem sobre o mar, ou seja, porque algo deve acontecer. E agora nós vamos continuar lendo, o verso 2 e o verso 3. Vi outro anjo, que subia do nascente do sol. Aqui, nascente do sol é uma referência ao leste, ou até mesmo a palavra oriente, ok? Que é, biblicamente, de onde nós cremos que virá o Messias, né? Virá, na verdade, agora o nosso rei, né? Não mais no formato de um homem de dores, mas agora com todo o seu poder e glória. E esse anjo, então, ele subiu da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Olha a primeira palavra aqui que você deve guardar. Que Deus, tendo o selo do Deus vivo. Então isso significa que Deus possui um selo. Nós vamos estudar o selamento, então o texto já deixa claro que Deus, né, ele tem um selo. E esse selo, ele será colocado, alguém será selado. E ali diz o quê? E ele clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Lembra que eu falei que antes estava sendo seguro para que nada acontecesse? Agora eles são liberados, ok? Eles serão liberados. E quando eles forem liberados, eles vão, o seu poder destrutivo, ele atingirá tanto o mar como a terra, que também são esses poderes do anticristo.
dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Volta aqui para mim. Então, o que esses dois textos estão dizendo? Que Deus tem um selo, que existe algo que vai acontecer, que são os ventos, e esses ventos eles estão sendo seguros por 4 anjos poderosos, ok? E quando esses ventos eles forem soltos, eles atingirão a todos aqui no planeta Terra, e inclusive fazendo referência à terra e o mar, que são os poderes do anticristo, que nós vamos estudar em Apocalipse capítulo 13. Só que não serão liberados, ok? Esses ventos e esses poderes destrutivos que nós vamos estudar também, que são as 7 pragas, eles não vão acontecer até que seja selado o povo de Deus. Então, o mesmo selo do Deus vivo, então nós sabemos que Deus tem um selo, e ele vai sair para selar os seus, e quando terminar o selamento, ok? Olha o que está segurando. O que está segurando para que as pragas caiam é o selamento. Então, quando terminar o selamento, significa que as pragas, que simbolizado pelos ventos, eles serão soltos e as pragas começarão a cair sobre a terra. Apocalipse capítulo 7, do verso 1 e 3, então fala desses 4 anjos segurando os 4 ventos, que são de fato ali aquilo que nós já citamos, e aqui vem falando novamente. Apocalipse capítulo 6, verso 17, que é o último texto que nós lemos na aula de ontem, diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. Grande dia da ira. Esse dia aqui está falando do momento onde Deus vai vingar, né? Vai vingar aquele sangue daquelas pessoas, dos mártires que estavam reclamando debaixo do altar. E aí então é o momento, o grande dia da ira, é o momento em que os ventos serão soprados. E esses ventos serem soprados é um símbolo das 7 pragas que devem cair. E o que vai acontecer neste momento? Quando as pragas caírem, o povo de Deus, aquele que tem o selo, ele estará seguro. Nós vamos ver isso hoje ainda, nessa noite, como isso se dá. Mas também é chamado do momento da grande tribulação. Apocalipse 7, verso 14, vai lá, na sua Bíblia, Apocalipse 7, verso 14, diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Mas eles vêm da grande tribulação. Então, os salvos, eles serão selados e protegidos antes do momento dessa grande tribulação, e estarão protegidos durante este momento da tribulação. Lembra que eu falei para vocês que os ventos serão esse poder que trará toda essa tormenta? Olha só o que significa vento na profecia. E aí nós podemos então, lembrando que o livro do Apocalipse é um livro profético, então ele trata de profecia, ok? Jeremias capítulo 4, verso 11 e 13, diz assim: naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Vamos continuar lendo. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Então aqui você vê o vento sendo comparado com a guerra, com as tormentas que a guerra traz, né? E tudo o que envolve. Então o vento na profecia tem esse significado. E quando João fala de anjos segurando os ventos, para as pessoas que viviam no primeiro século, para o judeu da época de João, ele compreendia isso facilmente, sabia? Porque eu vou ler para vocês uma crença judaica da época de João. Está no livro de Eclesiástico,
vai ser colocado ali em tela cheia, mas eu quero só que você saiba, você não vai encontrar isso na sua Bíblia. Esse livro que eu estou usando, né, estou citando aí, nós encontramos ele na Bíblia de Jerusalém ou na Bíblia Católica, que tem os livros que nós consideramos apócrifos. E por que eu estou usando esse texto para mostrar para vocês? Porque esse texto era um livro que é bem possível que ele rodava ali pelo período da igreja cristã e as pessoas tinham acesso. Ele só não entrou no livro canônico porque algumas das coisas que ali contém, né, não coaduna com a palavra de Deus. Mas aqui mostra, pelo menos de forma cultural e histórica, a crença deles. Olha só o que diz nesse livro. Há ventos que foram criados para castigo e no seu furor são um flagelo. No momento final, desencadeiam a sua violência e saciam o furor do seu Criador. Você percebe que na época de João, a palavra vento, quando ela era pronunciada, para eles era claro que isso significava uma tormenta, significava uma grande tribulação. Então, quando falamos dos anjos segurando os 4 ventos, estamos falando de que eles estão, de fato, segurando uma grande tribulação em um momento muito terrível que acontecerá nos últimos dias da terra. Agora vem Apocalipse capítulo 7, verso 4. Vamos ver o que diz, acompanha na sua Bíblia. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem. Então, agora nós chegamos, já sabemos que tem um selo, nós sabemos que haverá um selamento, nós sabemos que esse selamento, ele é uma separação dos filhos de Deus, ok? E agora nós encontramos um número, que ali diz que é o número dos selados. O texto diz, olha só, ali logo no início, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Uma coisa que você precisa prestar atenção, que aqui diz que João ouviu, ok? Ele não viu essas pessoas neste momento, ele ouviu um número, ok? E aí então ele relata essa questão do número de 144 mil. Quem são esses 144 mil? Quem são esses 144 mil selados? Existem muitas teorias. Algumas pessoas dizem que os 144 mil se referem aos judeus da Palestina que devem se converter e eles vão aceitar Jesus Cristo como Messias e eles vão pregar o Evangelho e converter o mundo inteiro através dos próprios judeus em número de 144 mil. Essa é uma das teorias, nós vamos explicar hoje, ok? Uma visão bíblica em relação a isso. Existem outras crenças e algumas seitas e algumas igrejas que elas começam algum movimento pequeno, elas sempre usam esse argumento. Não, porque nós somos os 144 mil, porque quando nós convertermos esse número de 144 mil, Jesus vai voltar. Esse é um dos argumentos. Outros dizem que os 144 mil é o número exato de pessoas que estarão vivas no momento da volta de Jesus Cristo. Então, temos várias teorias, poderíamos aqui, inclusive, estar falando, né, de outras teorias, mas nós vamos ver algumas características dos 144 mil para que nós possamos chegar a uma conclusão de quem são, de fato, esses 144 mil que serão selados com o selo de Deus e passarão, né, esse momento da tribulação e Deus estará ali protegendo a eles. Então, primeiro, são pessoas que são seladas com o selo de Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 3 e 4, que nós lemos, já deixou claro que os 144 mil são pessoas seladas. Ok, mas pastor, o que é o selo? O que significa esse selo? Né? Tem como o senhor explicar? Sim, nós vamos ver então o que é esse selo que as pessoas estarão recebendo neste momento ali do selamento. Primeiro vamos buscar o selo de Deus lá no Egito, essa parte histórica. Êxodo capítulo 2, verso 7 e o verso 12 e 13, tanto o capítulo 12 e 13 também, relata o momento do êxodo. E diz assim, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras
e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito. Próximo. Farei juízos, eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o selo, na época do Egito, ele simbolizou proteção. A palavra Páscoa, ela surge deste momento, que é passar por cima. O que aconteceria? Deus enviaria um anjo, e esse anjo era então uma praga que mataria todos os primogênitos. Mas aquela família que na noite anterior fizesse o sacrifício de um cordeiro, e pegasse o sangue desse cordeiro, e passasse nos umbrais, e passasse também na verga superior da porta, né? Essas famílias, elas estariam protegidas, o anjo passaria por cima, né? Então é daí que surge a palavra Páscoa, pechar, passar por cima, ok? Então, o selado com o sangue significa proteção. Então, já descobrimos que o selo, ele é um selo de proteção. E os 144.000 que passarão pela grande tribulação, eles precisarão também dessa proteção. Tem um outro texto da Bíblia, agora no livro de Ezequiel, que também fala do selo de Deus. E eu quero convidar você a ler comigo também. Vamos buscar na Bíblia o que significa o selo. Ezequiel capítulo 9, verso 4 até o verso 6. Diz assim: E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros, disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e fere. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então, aqui em Ezequiel, novamente nós vimos um selo como algo de proteção. Quem tinha o selo, ele estava protegido de algo ruim que estava para acontecer, e esse algo ruim era a morte. Então, aqui nós encontramos. Nesse texto também tem uma outra parte que não faz parte desse estudo, mas eu quero chamar a atenção. Diz: começai pelo meu santuário. Queridos, o selamento e o julgamento de Deus começa pela sua casa. Então você, meu irmão, que está vivendo de forma desapercebida, você que foi chamado por Deus das trevas para a luz, mas se estivesse vivendo normalmente no mundo, entenda que o julgamento de Deus começa por aqui, começa pela casa de Deus, começa pelos pastores, pelos anciãos, pelos membros, ok? E nós precisamos também sermos encontrados com o selo de Deus. Então, selado com sangue significa proteção. Agora vem então, lá de Apocalipse capítulo 6, verso de forma que ele encontra para selar, para distinguir quem é dele e quem não é a sua lei. É se as pessoas fazem ou não fazem, cumprem ou não cumprem os seus mandamentos. E existe um mandamento de forma muito especial que hoje ele é rejeitado por muitas pessoas. E eu estou falando do quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Talvez eu esteja falando para alguém neste momento que vai estar falando: não, pastor, Jesus aboliu todos os mandamentos. Queridos, vamos ser sinceros. Aonde na Bíblia que nós encontramos Jesus abolindo os mandamentos? Não quer ser sincero comigo? Seja sincero com você mesmo. Você percebe que você está se auto-enganando. Jesus, ele nunca aboliu, ele nunca mudou. Se um dia o dia de guarda saiu do sábado para o domingo, isso foi obra humana, não foi obra de Deus, não foi mandamento de Deus.
e o sábado, você percebe que ele recebe um ataque direto. Porque eu não vejo ninguém, não vejo pastor nenhum. Talvez tenha algum pastor de alguma igreja me assistindo neste momento. Quer assistir? Não, porque eu vou encontrar o erro, porque eu vou debater, porque eu vou fazer. Querido, abra o teu coração para Jesus nessa noite. Abra o teu coração. Porque você não vê Jesus abolindo o não matarás. Você não viu Jesus abolindo o não adulterarás. Falso testemunho. Honrar pai e mãe. Mas você percebe que o ataque de Satanás é direto ao quarto mandamento. Porque o sábado, ele é o selo de Deus. E sabendo que o sábado é o selo de Deus, Satanás ataca diretamente o dia de sábado. E você que começa a achar que o sábado foi abolido, que o domingo é o dia de guarda, você me desculpa, mas você está crendo numa crença demoníaca do diabo, porque não é uma crença de Deus. Ah, pastor, mas o senhor está falando que eu já tenho o selo? Não, você não tem selo, porque ainda não fomos selados. O selamento ele está acontecendo, e o selamento não acabou. O selamento vai acabar o dia que as pragas começarem a cair. Então ainda é tempo de você mudar de vida. Jesus está te colocando diante dessa tela nessa noite, para que você possa ouvir essas verdades e se arrepender. Não é para você ficar bravo, não é para você ficar irado, mas é uma chance de Deus para você nessa noite. Olha só esse texto, é um texto simples, eu não posso ficar debatendo sobre esse assunto, porque não é o assunto dessa noite de estudo, mas olha só Mateus, eu quis já citar esse texto lá no início da palestra, Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas vim cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo já foi cumprido? Não. Tem algumas coisas para acontecer, muita coisa foi cumprido, mas ali deixa bem claro, até que tudo seja cumprido. Enquanto não foi cumprido, nenhum tio, nenhum jota é tirado da lei. Devemos continuar crendo. Então, queridos, o selo de Deus é o dia de sábado. O selo de Deus é a guarda dos seus mandamentos. E como eu disse, Satanás também tem o seu selo, representado pelo 666. Você quer aprender mais sobre isso? O importante é que você saiba o selo de Deus e queira ter o selo de Deus, está bem? Isso é o mais importante. Mas nós iremos estudar, nos propusemos a estudar o livro do Apocalipse, então, dentro de alguns dias, nós também estudaremos o selo da besta, ok? Para que você não seja enganado. E agora, esse texto, e aí nós vamos então encerrando essa parte do selo, Ezequiel capítulo 20, verso 20, diz assim: e santificai os meus sábados. Olha só, santificai os meus sábados. Por quê? Por que Deus pede para que guardemos o sábado? Porque ele servirá de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Para que existe um selo? Para identificar. Identificar o quê? Se você é desse ou daquele. E Ezequiel 20, verso 20, deixa bem claro que o sábado é o que vai diferenciar. É o selo de Deus para dizer a quem você pertence. Ok? Ezequiel 20, verso 20. E aí, o último texto de Tiago agora diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Então, aquele que erra num só ponto, são os 10 mandamentos. São 10. Por que as pessoas insistem em dizer que só tem 9 valendo? O texto deixa bem claro que quem erra em um é culpado de todos. Nós precisamos entender, amigos, que nós vivemos uma batalha espiritual. E a batalha existe, a batalha da desinformação.
Hoje no Brasil nós vivemos uma batalha entre esquerda e direita, e o que mais surge são fake news, tentando desinformar, né, a população, e Satanás faz isso. O que ele mais faz, ele é o criador da fake news, ele é o criador da mentira, ele é o pai da mentira. E uma das grandes mentiras contadas hoje é que o sábado perdeu o seu valor. Então, o primeiro item dos 144 mil, estamos estudando para descobrir quem que é. 144 mil selados. Primeiro, são as pessoas seladas com o selo de Deus, acabamos de ver. Número 2, eles passarão pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 14. Abra sua Bíblia aí, continua com ela aberta, para que a gente possa ler. Apocalipse 7, verso 13 e 14. Diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E aí João responde, né? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, a característica dos 144 mil, eles passam pela grande tribulação. Olha só o texto de Daniel, capítulo 12, verso 1, leia na tela comigo. Ele faz referência ao momento da volta de Jesus Cristo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos seus filhos, do teu povo. E haverá um tempo de angústia, está aí, ó, haverá um tempo de angústia, igual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, o profeta Daniel também faz referência a esse momento de grande tribulação que antecede a volta de Jesus Cristo. Então, os 144 mil são pessoas que estarão vivendo num período que antecede a volta de Jesus Cristo. Ele está dentro do sexto selo. O sétimo selo é a volta de Jesus Cristo. O sexto selo é esse momento de tribulação, e os 144 mil, eles estarão vivendo neste momento. E a grande tribulação, de forma clara, né? É clara essa referência às 7 pragas, e o momento de perseguição que ocorrerá nos últimos dias. Queridos, os 144 mil, esse povo que é selado por Deus, eles passarão por momentos de angústia, momentos difíceis. Deus estará com eles em todos os momentos. Há um momento que o Espírito Santo, ele sairá da terra. Já ouviu falar isso? Fechamento da porta da graça. Nunca ouviu falar isso? Por isso você precisa dar continuidade aos estudos conosco. Nós vamos estudar tudo isso. Haverá um momento que o Espírito Santo, ele sairá da terra, mas sairá de agir naqueles que foram selados com o selo da besta. Jesus Cristo prometeu que ele nunca abandonaria os seus filhos, inclusive nestes momentos de perseguição que antecedem a volta de Jesus Cristo. Jesus estará protegendo, e o Espírito Santo estará também com todos, ok? Então, olha só a grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação. Lembrando que os 144 mil, então, realmente eles passam pela grande tribulação. Mas tem algumas características a mais. Eles passam pela grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, já temos aqui outra informação. Primeiro, são as pessoas seladas com o selo de Deus. Eles passarão pela grande tribulação e eles também lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. 1 João, capítulo 1, verso 7, é o texto que agora você pode ler na sua tela, diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Volta aqui para mim. Temos ainda mais alguns minutos para darmos sequência nesse estudo. Esse texto ele é fantástico e eu quero chamar a atenção para você que se chama de crente. Você que diz que é cristão. Diz assim:
Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A minha pergunta agora é a seguinte: se andarmos na luz, nós vivemos em comunhão uns com os outros. Agora, eu me pergunto, pode voltar aqui. Como pode haver alguns crentes que vivem brigando um com o outro, ou uns com os outros? Ou esse cara não é crente, ok? Ou ele não anda na luz, no mesmo caminho que Jesus anda. Queridos, é importante que o crente aprenda e saiba que por ser crente, por ser cristão e por andar na luz, ele vive em comunhão com os outros. E não em briga e não em discórdia. E aí aqui vou continuar dizendo que aquele que anda na luz, o crente, e fazendo referência aos 144.000, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, os 144.000, eles entenderam que eles precisam ser cristãos de verdade, seguidores de Jesus Cristo, a ponto de não só fazer o que ele fez, mas fazer o que ele mandou, guardar os mandamentos e, mais ainda, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, para que o sangue de Jesus Cristo possa lavar. Essa é a terceira característica. Agora nós vamos para a quarta característica. Não se contaminaram com outras mulheres. Apocalipse capítulo 14 e o verso 4 faz essa referência, quando ele é outro texto que fala sobre os 144.000. Você consegue rapidinho aí? Apocalipse capítulo 14 e o verso 4, que diz assim, fazendo referência aos 144.000, tá ok, queridos? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. O que significa não se contaminar com outras mulheres? Alguém pode estar pensando que está falando do adultério. Queridos, o adúltero não vai entrar no céu. Na prática do adultério, não. O adúltero que se arrependeu, o adúltero que entendeu que ele é um miserável pecador e se arrepende, esse pode ir para o céu e receber o selo. Mas o adúltero, na prática do adultério, ele não vai para o céu. Porque nós não teremos pessoas rebeldes no céu. Nós teremos pessoas que roubaram, mas não na prática do roubo ninguém vai para o céu. No céu nós teremos pessoas pecadoras que se arrependeram dos seus pecados. Mas presta sua atenção sobre essa parte de que não se contaminaram com outras mulheres. Essa tela que vai aparecer para você, eu quero primeiramente chamar a sua atenção para essa setinha, aonde ali eu coloquei aquela seta para que a gente pudesse ir direto nela. 12 é o número das tribos de Israel e dos apóstolos do Cordeiro. Essa lista está aqui em Apocalipse capítulo 7. Pode voltar aqui. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 5, tem a lista das 12 tribos de Israel. Só que quando você faz uma leitura dessas 12 tribos, é uma lista diferente daquela que nós encontramos das tribos de Israel ali durante a saída do Egito, durante a divisão ali, durante o reinado de Davi. É uma lista diferente. Por quê? Porque nesta lista, aqui em Apocalipse, não aparece nem Dan e nem Efraim. Porque Dan e Efraim foram excluídos pela idolatria. Então, quando fala que os 144.000, eles não se misturaram com outras mulheres, não é só essa questão humana. Lembra que o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Ele está falando nessa questão da idolatria. Mulheres são outras igrejas, aonde você, através da idolatria em outras igrejas, através, quem sabe, de algum tipo de perversão. Porque eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja lá é mais fácil seguir.
Ah, eu prefiro ir naquela igreja porque ela permite que a gente possa fazer isso, fazer aquilo, comer aquilo, ou aquilo outro, beber. Tem igreja que permite que bebe. Ah, é melhor do que ser adventista, porque a outra igreja lá, volta e meia, nos cultos tem até dança. Queridos, você acha que é assim que funciona? É você que escolhe o caminho? O caminho que vai para o céu, ele é estreito mesmo. E quem escolhe o caminho mais fácil da idolatria, o caminho da prostituição, o caminho, quem sabe, aí das perversões, esse não vai para o céu e será tirado da lista, assim como Dan e Efraim também foram tirados, ok? Então, estamos tentando agora responder, eu usei essa ilustração para responder aquela aqui atrás, né? Que não se contaminaram com outras mulheres. Mas agora eu vou começar a responder sobre os 144 mil, quem eles são. Já sabemos ali, voltando aqui essa tela, nós já sabemos quem eles são. São os selados por Deus, passaram pela grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, não se contaminaram com outras mulheres, ok? Então, esses serão os 144 mil. Mas a pergunta, esses 144 mil, eles são literais, né? É um número literal ou é um número simbólico? Vamos lá então no primeiro item. O número 144 mil, ele tem um significado simbólico. Por quê? Porque ele é composto de uma forma que você pegaria as 12 tribos de Israel, vezes os 12 apóstolos, ok? 12 vezes 12, chegamos a 144, e multiplicaríamos por 1000, chegaríamos ao número de 144 mil. Há muitas aplicações para o número 12, mas aqui, o número 1000, que está grifado, é o número de formação de combate ali em Israel. Naqueles textos que apareceram ali, Números 31, verso 3 e 6, e 1 Samuel, capítulo 8, verso 12, 22, verso 7, você encontra, né, Israel se preparando para a batalha em formação de 1000. E em alguns momentos, pedia, né, que eles formassem até 12 grupos de 1000. Então, cada tribo formaria 12 de 1000, chegando então também num total de 144 mil. Então, esse número, ele é simbólico, mas ele também simboliza um momento de batalha, ok? 12 é o número das tribos de Israel e também dos apóstolos do Cordeiro, já citei isso. A cidade santa tem dimensões de 12, né? São 12 mil estádios de largura e 144 côvados de altura, que é 12 vezes 12, seus muros com 12 portas e de 12 fundamentos. Então, esse número, ele aparece de forma simbólica dentro do livro do Apocalipse, ok? Então, a pergunta, e aí estamos indo agora para o final. Os 144 mil, pastor, ele é um número literal ou é um número simbólico? Antes de responder, eu quero já fazer a propaganda da aula de amanhã. Antes de dizer para você se 144 mil é simbólico ou literal, amanhã nós estudaremos as 7 trombetas, ok? Então, amanhã, às 19 horas e 45 minutos, nós estudaremos esse tema tão importante. Então, você é nosso convidado para estudar conosco, então, as 7 trombetas. Está bem? Vamos responder, então, 144 mil, literal ou simbólico? Vamos, então, explicar. Capítulo 7 e o verso 4. Então, ouvi. Se você perceber, isso eu fiz referência lá no início, João, primeiramente, ele ouviu um grupo de pessoas. Ele ouviu, e esse número dos que foram selados era de 144 mil. Mas quando você vai para o verso 9, que é a hora que ele tem a visão desse grupo, que é a visão dos glorificados, depois destas coisas eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, existe um contraste entre o que ele ouviu e o que ele viu. Vamos ler o texto da sua tela. Nos versos 4 a 8, João ouviu, possivelmente não entendeu o que ouviu, mas ele entendia que era um exército. Então, e a partir do verso 9, aí ele viu, e ele passou a entender
que aquilo que ele tinha ouvido, 144 mil, que é uma formação de batalha, de um exército, representava agora a grande multidão que ninguém podia enumerar, que são os salvos da última geração de crentes. Então, queridos, os 144 mil, eles são simbólicos. Eu sei que muitas pessoas insistem, não, porque os 144 mil são literais, sim, são aqueles que estarão vivos no momento da volta de Jesus Cristo. Sim, os 144 mil é os que estarão vivos na ocasião da volta de Jesus Cristo, mas não num número perfeito de 144 mil. Porque, como que, por exemplo, se for para ser literal, então você não pode fazer parte dos 144 mil, porque os 144 mil são das tribos de Israel. Eu não sou da tribo de Israel. As tribos de Israel, elas se perderam quando foram presos pelos assírios. As duas tribos que sobraram ali, Judá, Benjamim e inclusive parte dos levitas, quando eles também foram levados pelos babilônicos, também praticamente elas terminaram. Não tem como ser literal, ok? Mas esse é um grupo que estará vivo e passará pela grande tribulação. Este é um grupo também que lavará as suas vestes no sangue do Cordeiro. Antes de abrir-se o 7º selo, Jesus interrompeu a profecia e ele dedicou todo esse capítulo 7, que foi o capítulo que nós estudamos, que estamos terminando, para explicar quem são os que serão salvos. Uma característica muito importante que você deve guardar e deve saber. Primeiro, 144 mil, ele é um número simbólico. É o número dos que serão salvos, ok? No momento da volta de Jesus Cristo, porque estarão vivos. Eles passarão pela grande tribulação. Então, esses 144 mil, eles têm uma característica muito importante. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Queridos, lavar ou não lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Nós somos colocados diante de escolhas, sempre. Sempre temos escolhas a fazer. E estamos vivendo, quando eu falei para você que os 144 mil é um número de um exército, isso está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 4, nós já lemos, né? Que foram os que foram selados no número de 144 mil. Mas você sabia que Satanás também tem um exército? Apocalipse 9, verso 6. 9, verso 16, desculpa, 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, ok? Aqui então são 200 mil. Satanás tem um exército também para esses últimos dias. E o exército de Satanás é maior do que o exército de Deus. 144 mil representa os santos. E 200 mil representará os perdidos. E a Bíblia deixa clara que muitas pessoas se perderão. Será também uma outra grande multidão, como a areia do mar, os que vão se perder, de forma incontável. Você já decidiu de que lado você quer estar? Você já decidiu a qual exército você quer participar? Quem toma a escolha de seguir a Jesus Cristo, essa câmera aqui, que está me filmando, consegue aproximar um pouquinho? Tem um texto que eu preciso ler para você, e eu quero, assim, de forma muito pessoal, falar contigo neste momento. É o final do capítulo 7. O final do capítulo 7, no verso 16, fala como será o fim. Você é curioso quando você está assistindo uma série, que você tem desejo de saber logo o fim? Aí as pessoas começam a procurar spoilers para saber o que está acontecendo. Tem gente que é curioso, que começa a ler um livro, e aí logo vai para o final porque quer saber o fim. Queridos, eu vou neste momento te dar um spoiler de como será o fim daqueles que estão selados com Deus. Se você tinha essa curiosidade de saber, eu vou te falar agora. Se você também não tinha, você vai ficar sabendo, porque uma decisão você vai ter que tomar. Verso 17:
pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos, há uma promessa para os salvos, de que lá no céu não haverá mais lágrimas. Aqui, se você ler depois, todo esse finalzinho do capítulo 7 fala de um santuário, e que nesse santuário nós teremos a presença de Deus. Deus estará conosco em todos os momentos, não haverá mais sofrimento, não haverá mais fome, não haverá mais pandemia, não haverá mais separação, porque Deus estará conosco, Ele habitará conosco, e toda a lágrima será enxugada dos nossos olhos. Temos visto tantas pessoas chorando nesses últimos dias. Queridos, a esperança é Jesus Cristo. Mas pastor, eu quero tomar a decisão de seguir de fato a Jesus, mas eu sou tão pecador. Pastor, eu já fui longe demais, eu não tenho mais como tomar partido, eu não tenho mais como me alistar no exército de Jesus Cristo, porque eu fui longe demais. Eu encerro com essa tela, coloca por favor em tela cheia. Queridos, no dia da volta de Jesus Cristo, não vai importar quem você é. Pode deixar a tela cheia neste momento. Não vai importar quem você é. Se você foi pobre, se você foi rico, com muitos bens, não importa se você fez doutorado ou mestrado, no dia da volta de Jesus Cristo isso não vai ter importância. No dia da volta de Jesus Cristo não vai importar o que você fez. Se você fez coisas boas ou fez coisas ruins. No dia da volta de Jesus Cristo não vai importar a quantidade de dinheiro que você tem na tua conta. No dia da volta de Jesus Cristo, o que vai importar de fato é se você lavou ou não lavou as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Pode voltar aqui para mim. No dia da volta de Jesus Cristo, o que vai fazer a diferença entre salvos e perdidos, entre quem é os 144 mil, representado pelos 144 mil, ou quem será os 200 mil do exército inimigo, a diferença é que quem estiver na fileira do exército de Jesus Cristo, lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, aceitou Jesus Cristo como Senhor, aceitou Jesus Cristo como Salvador, mesmo se considerando um pecador. E Jesus Cristo deixou muito claro isso. Eu não vim para buscar o que está curado, eu vim para buscar o doente. E nós somos esses doentes. Nós somos essas pessoas que Jesus veio chamar, porque Ele veio chamar o pecador. E o que você precisa fazer para fazer parte desse grupo que vai ser salvo, é aceitar a justiça de Cristo na tua vida. Então eu convido você nessa noite a fazer parte desse grande grupo de salvos, aqueles que passarão pela tribulação, mas terão Deus do lado, protegendo, livrando, guardando, aqueles que lavaram as suas vestes, e eles estarão com Cristo nos céus. Quero te convidar, você aceita? Você aceita fazer parte deste exército? Ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque a Tua graça, ela nos alcança, por mais profundo que seja o abismo que nós nos encontremos, por mais longe que possamos estar de Ti, o Senhor não nos abandona, o Senhor nos busca e o Senhor nos resgata. E nesta noite, Senhor, mais uma vez o Senhor estende a Tua mão para nos salvar. Mais uma vez o Senhor estende o Teu convite para que aceitemos sermos selados por Ti e pertencermos ao Teu povo. Então, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos convença do pecado que temos, da justiça que o Senhor pode fazer por nós, que é lavar os nossos pecados, nos colocar uma vestidura branca, e que no dia do juízo, Senhor, sejamos encontrados do Teu lado, alistados no Teu exército, Senhor. Nos abençoe. Trabalhe, Senhor, no coração dessas pessoas que estão lutando nesta noite.
Há pessoas nesta noite que estão numa luta, sabemos que é uma luta do bem contra o mal. Assim como o Senhor vencerá no final, que o Senhor também já vença hoje na nossa vida. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Infinita é a misericórdia e o amor de Deus, não é mesmo? Por isso convido você a prestigiar novamente o programa de amanhã, sexto tema, às 7 trombetas. Não deixe de participar e convidar os seus amigos. Até lá!